Olá, querido irmão, querida irmã. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida espiritual. Cristo, autor da salvação eterna. Hebreus 5, verso 9. E sendo ele consumado, Cristo veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus veio ao mundo com uma missão: salvar o homem pecador, salvar a raça humana perdida, destituída da graça de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. O plano da redenção foi estabelecido por Deus já antes da criação do ser humano. O plano da redenção foi estabelecido antes da fundação do mundo. Caindo o homem, Cristo viria morrer no seu lugar em favor do ser humano para restaurar a raça humana a Deus. Cristo se entregou completamente. Ele entregou sua vida inteiramente para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação eterna. Iremos corresponder a esse tão grande amor? Toda a nossa salvação vem por meio do dom de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me deixa tão feliz. A salvação vem de uma fonte tal que não podemos duvidar. Ele é o autor. Será que para por aí? Será que encerra aí? O autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Graças a Deus. Ele nos atende a cada passo do caminho se estamos dispostos a nos deixar ser salvo da maneira que Cristo designou, ou seja, pela obediência a seus requisitos. O primeiro tópico, o sumo sacerdote constituído. Letra A. Qual era a função do sumo sacerdote nos tempos do Antigo Testamento? A função de um sumo sacerdote? Hebreus 5, 1 e 2. Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Um sumo sacerdote representava toda a nação perante Deus, intercedendo entre o povo e Deus. Oferecia os sacrifícios e orações pelo perdão divino em favor do ser humano. O sumo sacerdote terreno representava a função de Cristo. Era uma figura do eterno sumo sacerdote que é Cristo Jesus. O sacerdócio humano era cheio de falhas, incompleto, mas o sacerdócio de Cristo é completo. O sumo sacerdote que hoje está no céu, Cristo Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai. O sumo sacerdote era designado de maneira especial para representar Cristo. A letra B. A que ordem do sacerdócio Cristo estava ligado e o que sua função sacerdotal significa para nós hoje? Hebreus 5, versos 5, 6 e 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo estava ligado aqui na terra, era representado pelo sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio santo e eterno. Cristo é perfeito em tudo. Ele é o perfeito sumo sacerdote. Sofreu as nossas dores como ser humano, passou pelas mesmas provações que nós passamos, contudo sem pecado, e ele sabe, conhece todas as nossas necessidades. Por isso temos um advogado perante Deus. E ele intercede por nós, cada caso de cada pessoa que se entrega a Cristo. Ele intercede a Deus em favor dessa pessoa. Assim devemos perceber a função importantíssima de Cristo hoje ali no santuário celestial, como sumo sacerdote intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. Devemos a ele depositar a nossa causa em suas mãos. Ele, o advogado que nunca perdeu uma causa. Devemos trazer às suas mãos a nossa vida.
entregando então o nosso coração, a nossa vida por completo. E com certeza o Senhor Jesus, intercedendo ao Pai, rogará por cada um de nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação. Cristo não glorificou a si mesmo ao se tornar sumo sacerdote. Deus é que o constituiu para essa função. Ele deveria ser um exemplo para toda a família humana. Jesus se qualificou para ser não apenas o representante da humanidade, mas também seu advogado, de modo que toda pessoa, caso queira, possa dizer: tenho um amigo na corte. Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Lembremos-nos de que nosso grande sumo sacerdote está diante do propiciatório, intercedendo por seu povo resgatado. Ele vive para sempre a fim de interceder por nós. O segundo tópico, Melquisedeque. De que maneira Melquisedeque prefigurava a Cristo? Gênesis 14, verso 18, Hebreus 7, de 1 a 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Melquisedeque foi um sumo sacerdote que prefigurava, que representava a Cristo e o seu caráter aqui na terra. Ele era uma testemunha do amor de Deus na sua vida, então ele representou a Cristo vivendo e pregando a verdade e mostrando a todos ao seu redor a importância de se guardar os mandamentos, se guardar a lei de Deus. Ele foi fiel a Deus na sua vida e representou então o caráter de Cristo, um caráter justo e bondoso. Deus nunca ficou sem testemunhas na terra. Houve um tempo em que Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa para revelar a verdade celestial e perpetuar a lei de Deus. Foi Cristo quem falou por meio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, o representante do Pai. A letra B. Porque Cristo não poderia ser o sumo sacerdote aqui na terra. Hebreus 7, 14 a 17. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio terreno veio da tribo de Levi, e Cristo nasceu na tribo de Judá. Então, humanamente, era impossível que ele fosse o sumo sacerdote aqui na terra. E também vemos Melquisedeque, lá no tempo antigo, ele era um sumo sacerdote, mas também não era da tribo de Levi. Ele prefigurava a Cristo, que veio depois, de uma linhagem sacerdotal diferente e superior a qualquer sacerdote, sumo sacerdote humanos. Cristo, sumo sacerdote, feito sumo sacerdote, numa linhagem superior da parte de Deus por causa da perfeição da sua vida, por causa da incorruptibilidade da sua vida aqui na terra como ser humano, as virtudes da sua vida aqui neste mundo. Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado como se fosse o de um cordeiro morto. Jesus apresenta a oferta sacrificial oferecida em favor de toda ofensa e falha do pecador. A letra C. Como Cristo se preparou para ser nosso misericordioso sumo sacerdote, Hebreus 5, versos 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas,
ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Cristo se preparou para ser nosso misericordioso sumo sacerdote, se tornando humano, se tornou o Deus encarnado e habitou entre nós. Viveu entre as pessoas deste mundo, sentiu na pele as mazelas da humanidade. E Cristo então se preparou para essa função de sumo sacerdote pela prática da obediência da lei de Deus. Em tudo Cristo foi perfeito, nosso exemplo de obediência. Por isso hoje ele atua como nosso misericordioso sumo sacerdote. Enquanto a cidade silenciava e os discípulos voltavam aos seus lares para serem revigorados pelo sono, Jesus não dormia. Suas súplicas divinas subiam ao Pai do alto do Monte das Oliveiras para que seus discípulos fossem protegidos das más influências que encontrariam diariamente no mundo e que sua própria alma pudesse ser fortalecida e preparada para os deveres e provações no dia seguinte. Durante toda a noite, enquanto seus seguidores dormiam, seu divino mestre estava orando. O orvalho e a geada da noite caíam sobre sua cabeça prostrada em oração. Ele deixou um exemplo para seus seguidores. O sofrimento aperfeiçoou Cristo, o capitão de nossa salvação. Seus seguidores encontrarão o inimigo muitas vezes e passarão por severas provas, mas não precisam se desesperar. Jesus lhes diz: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." O terceiro tópico: salvos para obedecer. Letra A. Podemos ser salvos se escolhermos ser desobedientes? Mateus capítulo 1, verso 21. Hebreus 5, verso 9. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Importante lembrarmos que não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. E por termos aceitado a graça de Deus, por termos aceitado a salvação em Cristo, é que nós vivemos na prática das boas obras, recebendo então a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. As boas obras são o resultado da graça divina atuando na nossa vida. Portanto, é impossível alguém ser salvo sendo desobediente à palavra de Deus. Ninguém será salvo sendo desobediente. Não podemos ser salvos desobedecendo à palavra de Deus, desobedecendo a lei de Deus, a sua vontade. Aqui estão as condições sob as quais cada alma será eleita para a vida eterna. Sua obediência aos mandamentos de Deus comprovará seu direito a uma herança com os santos na luz. Deus elegeu um certo nível de excelência de caráter, e todo aquele que pela graça de Cristo alcançar esse nível de exigência terá ampla entrada no reino da glória. Todos os que quiserem alcançar esse padrão de caráter terão de usar os meios que Deus proveu para essa finalidade. Se você herdar o descanso que ainda resta para os filhos do Senhor, você deve se tornar um colaborador de Deus. Você é eleito para assumir o jugo de Cristo, para carregar seu fardo, para exaltar sua cruz. Você deve ser alguém dedicado para garantir a própria vocação e eleição. Estude as Escrituras, e você verá que nenhum filho ou filha de Adão é eleito para ser salvo numa condição de desobediência à lei de Deus. O mundo anula a lei divina, mas o Senhor escolheu os cristãos para santificá-los pela obediência à verdade. Eles são eleitos para carregar a cruz se quiserem herdar a coroa. A letra B. Que testemunho Pedro deu perante a reunião do Conselho do Sinédrio? E o que essa experiência nos ensina? Atos 5, 29 a 32. Porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes,
suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vemos aqui o grande testemunho de Pedro. O apóstolo Pedro deu grande testemunho de obediência à lei de Deus. Pedro foi salvo pela graça de Cristo e, como consequência da graça de Cristo atuando na sua vida, ele era obediente à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Deu testemunho público da sua conversão, deu testemunho público da sua obediência, e ele deixou registrado qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Que seus filhos lhe obedeçam, que obedeçam seus mandamentos, a sua eterna lei. Essa experiência de Pedro nos mostra a importância da obediência à palavra do Criador. Então nós que temos agora o conhecimento da vontade de Deus, para guardarmos os seus mandamentos como consequência da graça dele atuando na nossa vida, devemos então agora buscar obedecer à palavra do Criador de todo o nosso coração. O Espírito Santo nos dará poder para sermos fiéis à lei divina, para sermos obedientes ao Senhor. Não devemos perguntar qual é a prática dos homens, nem qual é o costume do mundo. Não devemos perguntar como devo agir para receber a aprovação das pessoas, nem o que o mundo irá tolerar. A questão de maior interesse para toda a alma é o que Deus disse. Devemos ler sua palavra e obedecê-la, não nos desviando nem um jota, nem um tio das suas exigências, mas agindo sem levar em consideração as tradições e jurisdição humanas. Se a estudarmos e a ela obedecermos, a palavra de Deus atuará no coração, controlando toda qualidade impura e profana. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, e a fé que brota no coração opera pelo amor a Cristo, transformando-nos no corpo, na alma e no espírito à sua própria imagem. Então Deus pode nos usar para fazer sua vontade. O poder que nos é dado atua de dentro para fora, levando-nos a transmitir aos outros a verdade que nos foi comunicada. O quarto tópico: avançando rumo à maturidade. A letra A descreva a triste condição de muitos que alegam ser crentes. Hebreus 5, de 11 a 13. Do qual temos muito que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Paulo estava falando aqui a pessoas que ainda não alcançaram a maturidade espiritual em Cristo. É a condição de muitos hoje e muitos no passado. Negligentes para dar ouvidos à palavra de Deus, muitos se achavam mestres, mas não compreendiam o simples querer da vontade de Deus, não estavam ainda preparados como adultos, são ainda crianças espirituais, não amadureceram ainda. Muitos que se dizem cristãos vivem uma vida contrária à palavra de Deus porque ainda não alcançaram o conhecimento segundo a Escritura divina. E assim envergonham a causa do Evangelho, dão mais lugar à vida carnal do que à vida espiritual. A verdadeira comunhão com Deus é deixada de lado, por isso não avançam espiritualmente falando. Paulo não podia falar aos judeus convertidos de modo tão claro quanto desejava a respeito do mistério da piedade, por causa da fraqueza espiritual e baixa capacidade de compreensão dos judeus. O apóstolo não podia declarar a verdade, que se tivessem ouvido de modo correto,
com compreensão inteligente, teria sido para eles um cheiro de vida para a vida. Muitos dos crentes dos Coríntios levaram um bom tempo até aprender as lições que o apóstolo estava se esforçando para lhes ensinar. Seu avanço no conhecimento espiritual não foi proporcional aos privilégios e oportunidades que receberam. Quando deveriam estar muito avançados na experiência cristã, sendo capazes de compreender e praticar as verdades mais profundas da palavra, eles ainda estavam no nível em que os discípulos se encontravam quando Cristo lhes disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora." A inveja, a desconfiança e a acusação mútuas fecharam o coração de muitos dos crentes coríntios contra a plena operação do Espírito Santo, que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por mais sábios que fossem no conhecimento secular, eram ainda bebês no conhecimento de Cristo. A letra B. Como devemos avançar rumo à perfeição cristã e que bênção aguarda esse desenvolvimento? Hebreus 5,14, Hebreus 6, verso 1, 1 João 3,18, Oséias 6, verso 3. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Alcançaremos a perfeição em Cristo se deixarmos Ele guiar nossas vidas por sua vontade, colocando em prática as verdades divinas que temos alcançado e nos afastando de tudo aquilo que impede a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Aqueles que se deixarem ser usados por Cristo, ao final receberão a porção dobrada do poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, e finalizarão a obra do Senhor, receberão suas bênçãos, alcançarão a perfeição em Cristo Jesus. Como um todo, a igreja jamais receberá a chuva serôdia, a menos que abandone toda inveja, desconfiança, intriga e mexerico. Aqueles que nutriram o ódio no coração até que ele se fortalecesse e se tornasse parte do caráter, devem ter uma experiência diferente se quiserem participar da chuva serôdia. O quinto tópico, tornando-se semelhante a Cristo. Descreva o ideal de Deus para seus filhos. Filipenses 3, de 12 a 16, Apocalipse 3, 18 a 21. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O ideal de Deus para cada um de nós é que alcancemos um caráter semelhante ao de Cristo, um caráter puro, santo, humilde. Andemos em obediência. O ideal de Deus para os seus filhos neste mundo. Acima do nível que o mais elevado pensamento humano pode alcançar, está o ideal do Senhor para os seus filhos: a piedade,
a semelhança com Deus é o objetivo a ser alcançado. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa ordem também é uma promessa. O plano da redenção contempla nossa completa recuperação do poder de Satanás. Cristo sempre separa do pecado a alma contrita. Ele veio para destruir as obras do diabo e tomou providência para que o Espírito Santo seja transmitido a toda alma arrependida, a fim de impedi-la de pecar. A testemunha verdadeira apresenta um incentivo a todos os que estão buscando andar no caminho da humildade, da humilde obediência. Por meio da fé, no nome de Jesus, ele declara: ao que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas são as palavras do nosso substituto e fiador, ele que é a cabeça divina da Igreja, o mais poderoso dos conquistadores. Apontaria para os seus seguidores a sua própria vida, trabalhos, sacrifício próprio, lutas e sofrimentos através do desprezo, da rejeição, do ridículo, do escárnio, do insulto, da zombaria, da falsidade ao longo do caminho até o Calvário, até a cena da crucificação, para que eles sejam encorajados a prosseguir rumo ao alvo pelo prêmio e recompensa do vencedor. A vitória é garantida pela fé e obediência. Apliquemos as palavras de Cristo ao nosso próprio caso. Somos pobres, cegos, infelizes e miseráveis? Nesse caso, busquemos as vestes brancas e douradas que ele oferece. A obra de vitória não se restringe à época dos mártires. O conflito é para nós nestes dias de tentação sutil e disfarçada ao mundanismo, à zona de conforto, à transigência com orgulho, à cobiça, às falsas doutrinas e à imoralidade da vida. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja conosco, nos dando o entendimento da sua palavra. O Senhor, na sua infinita misericórdia, conceda a cada um de nós as suas bênçãos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.